Goshen está sempre trazendo o melhor dos ingredientes veganos para que você possa reinventar suas receitas sem perder um único detalhe no sabor. E hoje eu vim trazer para vocês uma receita bem caseira, um pão de abóbora recheado com a linguiça toscana e o queijo mussarela da Goshen. A gente começa a receita do pão ativando o nosso fermento. Então acrescenta o seu sachêzinho aí em uma vasilha com a farinha de trigo, a água, o açúcar, mistura bem e deixa essa mistura reservada por alguns minutinhos. Basicamente é o tempo suficiente para a gente fazer o nosso recheio. E aqui a gente vai utilizar a linguiça tipo toscana vegana da Goshen. Essa linguiça tem uma textura incrível e aquele sabor tradicional da linguiça toscana. Para o meu recheio, eu utilizei um saquinho inteiro e aí eu fui picando as linguiças, um tamanho que fique bom ali para moldar no recheio do pãozinho. O meu ajudante não resistiu, pega ladrão. Leva sua linguiça para uma frigideira para poder refogar e dar uma fritadinha. Essa linguiça já tem um sabor muito bom, então a gente não precisa incrementar muito no tempero, eu acrescentei somente o sal e a páprica defumada e vai dando uma fritadinha. Para finalizar, eu acrescentei o coentro e aqui tá o pulo do gato para você ter um recheio bem úmido, sem atrapalhar ali na tua massa. Desliga teu fogo e acrescenta o tomate só no final, sem cozinhar o tomate, e deixa que ele cozinhe no forno. E esse é o queijo mussarela da Goshen. Eu vou cortar um pedacinho aqui pra gente poder ralar. Ele tem um sabor bem suave, mas quando você leva no forno, ele fica com uma textura bem cremosa. Eu ralei para ele não ficar com uma textura muito fina. E é só adicionar no teu recheio. Eu temperei também com orégano e um pouquinho de azeite. Mistura bem para esse recheio ficar bem homogêneo. E esse recheio serve tanto para pão, para uma fogaça, para qualquer coisa que você quiser fazer, se quiser fazer uma panqueca. Não precisa necessariamente ser algo que vá para o forno. Você pode levar para air fryer, para micro-ondas, ou fazer até um escondidinho. Usa a tua criatividade. Voltando aqui para o nosso fermento, você pode perceber que ele está ativo, que ele está fermentando, porque você vai ver que ele espumou. Fez uma camadinha ali de espuma. Aí é só acrescentar o óleo, o sal e o nosso purê de abóbora, que eu fui amassando ali conforme eu fui acrescentando. A abóbora estava bem molinha, bem cozidinha, então foi fácil de incorporar na massa. Quando você tiver essa mistura assim bem homogênea, começa acrescentando a farinha aos poucos. Você acrescenta um pouquinho, mistura um pouquinho. Eu sempre começo assim com o fouet, mas logo chega a hora de usar as mãos. E agora não tem muito segredo, é só você ir acrescentando a farinha e sovando aos poucos. Eu gosto de sovar dessa forma, no potinho mesmo, não faz tanta sujeira e é só você sempre trazendo com delicadeza a massa de baixo para cima para incorporando a farinha no meio. E aí quando você sabe que você precisa parar de acrescentar farinha? Quando a massa chega nessa textura. É uma textura que não é tão dura, mas é firme para uma massa. E ela gruda um pouquinho, mas não totalmente na tua mão. Quando ela atingir esse ponto, a gente deixa ela descansar mais um pouquinho para fermentar e crescer mais um pouco. Reserva essa massa num lugar bem quentinho, de preferência que não fique ventando muito. E aí depois de mais uma horinha, você pode ver que a nossa massa já duplicou de tamanho. Transfere essa massa para uma superfície lisa, já higienizada, e a gente vai sovar mais um pouquinho. Não muito, mas só o suficiente para eliminar um pouquinho dos gases ali que ficam na massa.
essa massa fica com essa textura macia e bem airada. Na hora de fazer os pãezinhos, corta sempre os pedaços com uma faca. Faz uma bolinha e vai abrindo essa bolinha. Acrescenta o recheio e aqui vocês podem ver bem aquela questão que eu comentei lá na hora do recheio, dele ser úmido, mas não tão molhado. Pode ver que dá para fechar o pão com facilidade, o recheio não fica escorrendo líquido, mas certamente quando a gente levar esse pão para assar, ele vai ficar um recheio bem úmido, porque o tomate vai ser cozido ali dentro do pão, junto com o queijo, fica bem cremoso. E essa parte que você juntou as pontinhas, deixa ela assar virada para baixo na tua forma. Mas o ideal é que você feche e ela fique assim, bem fechadinha. A nossa receita rendeu 19 pãezinhos e é só levar para assar de 30 a 40 minutinhos. E nosso pãozinho de abóbora ficou assim. Olha que legal, pessoal. Muitas pessoas nos perguntaram na hora que viu eu colocando para assar que eu não passei nada em cima para ele ficar dourado. Mas a abóbora já traz uma corzinha pro nosso pão e ele fica naturalmente douradinho. A receita que eu fiz renderam 19 pãezinhos, como vocês puderam ver. E aí aqui eu trouxe uma travessa bonitinha para mostrar o resultado final para vocês. Comendo e mastigando. Pro café da manhã, pro lanche da tarde, para aquela refeiçãozinha rápida, esse pãozinho é incrível.